Bem-vindos à teleconferência de resultados da Lupatec. Após a apresentação, o senhor Rafael Gorenstein, diretor-presidente da companhia, estará com os senhores para uma sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos senhores participantes que somente usem a ferramenta de chat do Zoom para informar eventuais problemas técnicos. Perguntas podem ser encaminhadas a qualquer tempo através da ferramenta Q e A do Zoom. Vamos falar sobre a base industrial da Lupatec. A Lupatec ocupa posição relevante nos mercados de válvulas, cordas e compósitos, possuindo um dos maiores parques fabris da América Latina, composto por 4 unidades fabris em São Paulo e no Rio Grande do Sul. São 339 mil metros quadrados de terrenos e uma área construída de 61 mil metros quadrados de fábricas. Em Nova Odessa, região de Campinas, São Paulo, fica a fábrica de válvulas para a indústria de petróleo e gás. Esta é a maior unidade industrial do grupo. Em Veranópolis, na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, temos a fábrica de válvulas voltadas ao mercado industrial. Nessa planta, temos também uma unidade de fundição, que produz componentes de válvulas e fundidos de precisão para terceiros. Na cidade de Feliz, também no Rio Grande do Sul, temos a nossa fábrica de produtos em materiais compósitos. Lá são fabricados tubos e postes de fibra de vidro. Por fim, em São Leopoldo, próximo a Porto Alegre, temos a nossa terceira unidade gaúcha, responsável pela produção de cabos de ancoragem offshore e cordas em geral. As 3 unidades fabris do Rio Grande do Sul são relativamente próximas e compartilham entre si o expertise de vários profissionais. As atividades administrativas da empresa são descentralizadas, aproveitando recursos distribuídos nas diversas plantas e compartilhando de uma pequena unidade administrativa na cidade de Caxias do Sul. Passemos aos produtos e mercados da Lupatec. Os dois principais mercados de atuação da Lupatec são válvulas e produtos em fibras sintéticas. No ramo metal mecânico, além de válvulas, a empresa também fabrica peças técnicas para terceiros, aproveitando-se da sua fundição de precisão. Os produtos em fibras sintéticas aproveitam as características especiais de determinadas fibras que têm altíssima resistência de ruptura por tração ou por corte. Com essas fibras, pode-se fazer produtos têxteis flexíveis, mas altamente resistentes, tais como os cabos e cordas que produzimos em São Leopoldo. E colocando-se essas fibras em uma matriz rígida de resina plástica, obtemos corpos sólidos também muito leves e resistentes, como é o caso dos tubos e postes de fibra de vidro. Existe uma enorme gama de válvulas diferentes, selecionadas de acordo à aplicação onde são usadas. Na figura, ilustramos os tipos mais comuns. O carro-chefe da Lupatec são as válvulas esfera, mas fornecemos também várias outras. Além do tipo, as válvulas se diferenciam pelos mais diversos tipos de materiais, pela pressão suportada, pelo tamanho, pela forma de acionamento, manual, pneumático, hidráulico ou elétrico. Internacionalmente, o negócio de oil and gas representa da ordem de 60% da demanda por válvulas, enquanto que a indústria e a construção civil em geral correspondem por cerca de 40%. A Lupatec aborda cada setor ou segmento de mercado com estratégias mercadológicas diferenciadas. O mercado de construção e montagens
é atendido principalmente com a marca Mipel e produtos padronizados. A indústria é atendida com Valmicro, que oferece customização. O negócio de Oil and Gas é servido com as marcas MNA e Tecval, sendo os produtos fornecidos sob encomenda. As estratégias produtivas variam também de acordo a cada mercado. Elas são desenhadas visando a satisfação dos clientes em termos de custo competitivo e prazo de entrega. Há três tipos de estratégia de fabricação: a produção própria seriada, a produção própria sob encomenda e fabricação feita por sob especificações da Lupatec. No negócio de produtos em fibras sintéticas, a companhia fornece cordas, tubos e postes. As cordas se destinam principalmente ao mercado de ancoragem de plataformas offshore e à atracação naval. Para terem uma ideia da dimensão, uma plataforma tipo FPSO consome da ordem de 70 quilômetros de cabos de grosso calibre como estes da imagem. Um único projeto de ancoragem leva da casa de 1 ano para ser fabricado e custa da ordem de 10 milhões de dólares, menos ou mais conforme o projeto específico e a compra de acessórios. Os tubos de fibra de vidro que fabricamos se destinam ao revestimento de tubulações de petróleo, com a finalidade de protegê-los da corrosão. Já os postes de fibra de vidro, um produto que introduzimos recentemente, são utilizados principalmente na distribuição de energia elétrica, podendo também ser usados na transmissão e na iluminação pública. Vamos resgatar um pouco da trajetória empresarial da Lupatec. Nossa empresa tem mais de 40 anos de atuação no mercado, com foco na manufatura. A empresa passou por todos os ciclos do mercado de capitais, do venture capital à listagem em bolsa. Fez diversas aquisições e se firmou como uma das mais importantes empresas manufatureiras do país, voltadas para a indústria do petróleo. Ao fim dos anos 2000, tivemos uma passagem pelo negócio de serviços em campos de petróleo. Esse negócio não foi exitoso e a companhia utilizou-se da recuperação judicial para descontinuá-lo. Hoje, estamos exclusivamente voltados para a manufatura. A Lupatec abriu seu capital na Bovespa em 2006. Passou por um longo ciclo de aquisições, financiada principalmente por dívida. O ciclo culminou com a incorporação das empresas San Antônio do Brasil, dedicadas à perfuração de petróleo, que se encontravam em dificuldades. Nessa ocasião, a Lupatec, que também enfrentava dificuldades em servir a sua dívida, foi recapitalizada, mas com um montante muito inferior ao que as empresas unidas requeriam. A falta de recursos conduziu ao colapso financeiro. A reestruturação iniciou-se em 2014, com uma recuperação extrajudicial que converteu 85% da dívida financeira em capital. A reestruturação perseguiu três frentes. A primeira e mais óbvia foi a redução e o reescalonamento da dívida. A segunda foi o reposicionamento estratégico, com foco em manufatura no Brasil, saída dos negócios de serviços petroleiros, venda de diversos ativos no exterior. Finalmente, a terceira frente envolveu a gestão de contingências ativas e passivas. Buscamos reduzir e conter os passivos trabalhistas e tributários, ao passo que perseguimos diversos créditos multimilionários a que a empresa fazia jus, nos âmbitos civil e tributário. Após a reestruturação, temos o balanço com uma redução da dívida à ordem de 1/10 do que havia antes do processo. A companhia tem patrimônio líquido positivo e conta com diversos ativos para monetizar, contribuindo com a amortização do passivo e a recomposição do capital de giro. Dentre esses ativos, destacam-se equipamentos remanescentes de serviços à venda, créditos tributários, créditos judiciais e imóveis, que podem ser objeto de venda, com ou sem leaseback. Também contamos com quase 2 bilhões em prejuízos fiscais,
que servem para a compensação de imposto de renda futuro à taxa de 30% dos lucros, ou ocasionalmente para a amortização de passivos tributários. Um pouco sobre o desempenho recente dos negócios. Ao fim de 2024, ocorreu uma forte e súbita elevação da taxa de câmbio. Em reação, o Banco Central elevou as taxas de juros aos níveis de 15%, produzindo um forte aperto monetário e creditício. O evento ficou conhecido como crise do PIX. Naquele momento, a empresa tinha um volume substancial de materiais da China, prontos para embarque ao Brasil. No cenário que se instalou, os embarques tiveram que ser forçosamente postergados em face da incerteza cambial e das limitações financeiras que se impuseram. Por esta razão, as receitas da companhia diminuíram frente ao quarto trimestre e ao primeiro trimestre do ano passado. Parte dessa receita, correspondente a encomendas, é passível de recuperação. A parte menor, relativa a produtos de prateleira, não é. As receitas do negócio de fibras sintéticas também apresentaram redução em comparação ao quarto trimestre e ao primeiro trimestre do ano passado. Aqui, as causas principais foram a menor demanda do período e férias coletivas. Sem embargo, as receitas mantiveram-se no nível médio trimestral do ano anterior, quando a companhia obteve pouco mais de 10 milhões de reais no total do ano. A carteira de pedidos firmes fechou o período em 49 milhões. Já a carteira de contratos sem obrigação de compra encerrou o trimestre em 117 milhões. O volume da carteira se manteve estável em relação ao trimestre anterior, tanto pela menor execução como pela atividade comercial fraca no trimestre, que atribuímos ao ambiente econômico. Com a redução repentina da receita, o lucro bruto foi impactado substancialmente pela menor diluição de custos fixos. Pela mesma razão, o EBITDA ajustado foi impactado, tendo ficado em território negativo no negócio de produtos. Por consequência, ele também ficou negativo no agregado da companhia. Vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Por favor, encaminhem suas perguntas a qualquer tempo pela ferramenta de Q&A do Zoom. Bom dia a todos, né? Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Antes da gente iniciar e abrir e atender as perguntas que estão sendo enviadas aqui no Q&A, eu vou adiantar algumas questões que foram objeto de perguntas à companhia nos últimos dias, né? Principalmente aí nos dias que antecederam a nossa assembleia, né? São questões relacionadas à pauta que foi proposta para a GE da companhia, tá? É, vou adiantar alguns comentários, né? Estou ilustrando aqui alguns exemplos de perguntas que a gente respondeu, perdão, a gente recebeu aí nos últimos dias, né? E vamos endereçar aqui os esclarecimentos, né? Que cabem, né? Ah, primeiro, a questão é a seguinte: se está previsto, né, um aumento grande da remuneração da administração, tá? Muita gente perguntou, quis saber sobre isso. É, se os honorários da administração da Lupatec são elevados em relação ao mercado. E muitas perguntas também sobre o aumento proposto para o capital autorizado da companhia, se vai ter uma diluição imediata dos acionistas. Bom, vamos falar desses tópicos aí. Opa. Primeiro, né, é o seguinte, sobre a remuneração da administração, né, nós tabulamos aqui para vocês, para facilitar, tudo aquilo que foi divulgado em formulário de referência relativo ao período entre 2017 e 2025, até onde realizado e previsto, tá? Na esquerda, nós temos aqui os honorários previstos para o Conselho de Administração em forma global e para a diretoria estatutária. Do lado direito, a gente tem quanto foi realizado de remunerações para o Conselho de Administração e para a diretoria estatutária. Eu acredito que essa questão aí da preocupação sobre
um eventual súbito e forte aumento da remuneração tenha sido suscitado pela diferença que existe entre aquilo que a gente prevê e aquilo que a gente realiza, tá? Então, nesse sentido, vamos esclarecer o seguinte: o que que a gente prevê na remuneração da administração compõe todas as remunerações e tributações possíveis advindas dela, que sejam de cargo de responsabilidade da companhia. Tá? E isso se projeta pelo número de membros que a companhia pode vir a contratar para a administração. Tá? Nem sempre esses membros, esse número de membros previsto, ele é realizado. De fato, né, desde 2022, aí, quando começou aí o final da pandemia, a gente veio prevendo um crescimento da diretoria estatutária, que em 2021, né, basicamente ficou composta de duas pessoas, é, entre 2020 e 21, né? E a partir de 2022, a gente vinha prevendo aumentar a contratação de um e depois dois diretores. E na prática, né, desde então, né, desde 2017, a gente vem aí com dois diretores, tá? Salvo um curto período onde a gente teve uma pessoa ocupando um cargo de direção que não ficou muito tempo conosco. Mas basicamente nós temos dois diretores tocando a empresa toda. Nós temos uma pessoa responsável por operações e eu estou responsável aí pela gestão geral da companhia, acumulando aí as funções de CFO e cobrindo algumas atividades também relacionadas aí à liderança na área comercial e até industrial de algumas unidades, né? Ah, quando a gente olha a evolução dessa remuneração, vamos olhar aí, por exemplo, primeiro o conselho, né? O conselho lá em 2017, uma remuneração de 1 milhão e um pouquinho de reais prevista, teve um pequeno aumento aí na previsão aí, ao longo do tempinho, na previsão de eventuais aumentos e ajustes por inflação. Na prática, a remuneração é a mesma do conselho desde 2017. Tá? Onde a gente está aí com 200 e poucos mil reais por mês, sendo que em 2020 teve uma redução importante porque a administração abriu mão da remuneração durante a Covid, né? Em função da crise que a empresa passou, né? O conselho optou, né, voluntariar para trabalhar de graça por cerca de 6 meses aí. Ah, no caso da diretoria, olhando à direita, né, onde a gente tem a maior discrepância entre o valor previsto e o valor realizado. Sendo que o valor realizado hoje, se você olhar com atenção lá para o que era lá em 2017, 18, o valor de fato hoje é menor nominalmente do que era há 8 anos atrás. Tá? Isso significa que como houve uma inflação aí de 80% no período medida pelo GPM, a remuneração real da administração da companhia reduziu 45%. Tá? A maior divergência que a gente tem entre os números previstos e realizados se deve à previsão de contratação de diretores adicionais, que a gente tem sido muito parcimonioso, aí falando aí em, 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 em nome do Conselho de Administração do qual eu participo, né, na decisão de contratar profissionais adicionais, por conta, obviamente, das limitações financeiras da companhia e da velocidade do crescimento. E, no entanto, a gente tem que prever a possibilidade dessas contratações por uma razão simples, né? Hoje, eu, como CEO, eu estou acumulando uma série de funções, né? Eu consigo fazer isso, obviamente, dentro de um tamanho de companhia, mas se esse tamanho de companhia subitamente muda, né, por uma contratação maior de um projeto grande, por exemplo, ou uma aceleração muito grande da atividade, ou qualquer outra razão, né, que faça, vamos dizer assim, a demanda pelo trabalho subir muito, eu não vou ser capaz sozinho, né, de tomar conta de todos os assuntos da empresa. E aí, nesse caso, a gente precisa trazer, né, pessoas para ocuparem outras posições que eu acumulo atualmente. E tem uma segunda questão também que é importante, né, que precisa sempre ser pensada, são as questões de sucessão na companhia, né? Vamos dizer assim, imaginando que algum dia ocorra uma sucessão minha,
né? Seria importante ter pessoas, diretores da casa, que pudessem estar, eventualmente, num páreo para participar de um processo seletivo para minha substituição, né? Você contratar alguém que está de fora, que você não conhece, que não conhece a companhia, sempre impõe um risco de adaptação e de execução muito maior, né? Errar uma contratação para uma companhia pode ser muito traumático, né? E tanto para os negócios como para as pessoas envolvidas. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Então, isso aí é previsto e a companhia tem usado dessa discrição que a Assembleia autoriza, né, na contratação dos profissionais com muita parcimônia, né, tendo bastante, né, é, fazendo bastante juízo da condição que a companhia tem, tá? Com relação à remuneração em relação ao mercado, né, acho que é sempre importante falar, tá? A gente fez aqui uma amostra, né, de empresas industriais de óleo e gás, né? Não são muitas e nem são exatamente iguais à Lupatec, né? Tanto pela atividade como pelo tamanho, né? A Lupatec hoje é bastante menor do que essas outras empresas, na maioria dos casos, mas a gente fez uma amostra que a gente monitora, né, a remuneração praticada aí pelo mercado e a remuneração praticada pela Lupatec, tá? Olhamos aqui o ano de 2024, a gente faz há alguns anos essa análise em base anual, né? E a gente pega esses dados dos formulários de referência das empresas, obviamente que existem pequenas diferenças, algumas questões sujeitas à interpretação, às vezes a gente não aprofunda, e aí pode ser que algum dado ou outro tenha alguma divergência aí na hora de a gente equalizar as comparações, pode ter algum pequeno desvio em um outro caso, em função dessa questão de interpretação mais detalhada. Mas, em ordem de grandeza, né, isso aqui espelha bem a realidade da Lopatec em relação a outras empresas. Tá? No ponto de vista do conselho de administração, as remunerações da Lupatec são é, das menores do mercado. Tá? A gente tem outras empresas aí que, nesse ano de 2024, praticaram remunerações um pouquinho mais baixas, mas a grande maioria das empresas pratica hoje para os conselhos de administração remunerações mais altas do que a Lupatec vem fazendo. Tá? Então, não me parece ter nada aí gritante, né, que possa ser objeto de algum questionamento, de algum tipo de exagero. Tá? Quando a gente vai para a diretoria, né, em que pese a companhia ter um número de diretores menor do que as outras empresas, o que implica que existe maior concentração de responsabilidades e função, e também considerando que a situação financeira e jurídica da Lupatec é muito diferente aí das empresas dessa amostra, a gente tem que chamar a atenção, né, que a gente tem absolutamente o mínimo necessário em termos de diretores estatutários, a gente precisa ter pelo menos dois, né? E é o que a gente mantém, é o mínimo aí que a gente pode ter legalmente. E a remuneração praticada, na média, assim, dessa amostra do ano passado, foi a menor delas. E praticamente a metade da segunda aí dessa amostra. Não quer dizer que não tem outras empresas não incluídas na amostra que possam ter números diferentes desse aqui. Essa foi uma amostra que a gente selecionou para monitorar, já que não existem muitas empresas industriais aí no Ibovespa, o que é uma pena, né? É, Então, na prática, né, assim, a Lupatec está praticando remunerações aí, né, as menores aí do mercado, né? Então, acho que não há que se falar aqui em qualquer tipo de exagero, né? E como eu disse, as remunerações aí caíram desde a sua fixação inicial em relação aos profissionais. Estão aqui da ordem de 50% em termos reais. Uma coisa importante que as pessoas questionam sempre, né, é sobre a questão de aquisição de ações pela administração, tá? Importante dizer o seguinte, essa remuneração que está aí mostrada, ela não se soma à remuneração com ações. Não é que a empresa, os executivos aqui recebam o salário e mais as ações. Os executivos aqui, eles têm um plano de stock option e essas stock options, quando é o caso de adquirir as ações, têm que ser compradas com dinheiro de cada um, tá? O que acontece eventualmente é que existe uma negociação da empresa
para que se usem honorários, às vezes, de um bônus até mesmo honorários recorrentes, né, de prolabore normal, esses honorários sejam usados para o exercício, né, de bônus, né, perdão, de stock options, para não onerar, né, o desembolso de caixa da companhia, ou seja, é uma coisa voluntariada pelos executivos e é feito com o dinheiro que eles teriam que receber de outra forma. Tá? Então, não existe uma sobreposição de receber dinheiro mais ações. As ações são adquiridas com o que cada um recebe da companhia como salário. Por fim, né, o último ponto, antes de atender as perguntas, é sobre a questão de capital autorizado. Tá? A gente fez aí uma proposta para a Assembleia de aumento do capital autorizado de 30 milhões de reais. E houve bastante inquietação aí dos investidores sobre isso, é, me parece que entenderam que teria alguma operação imediatamente associada a isso, poderia ter uma diluição imediata, se tinha alguma operação. Vamos esclarecer aqui, né? A gente hoje na companhia já tem um capital autorizado de 59 milhões de ações. Tá? Então, hoje, o Conselho de Administração da companhia, se ele quisesse, ele poderia emitir 59 milhões de ações, ele está autorizado a fazer isso. Tá? Isso não, essa autorização ela não aconteceu hoje, essa autorização ela aconteceu já vem desde 2017, me antecede, inclusive. Tá? Essa autorização ela foi feita lá atrás, né, em 2017, para que a companhia pudesse ter a emissão de até 90 milhões de ações, prevendo duas coisas, né? Uma eventual conversão maior de dívida em capital e a necessidade de capital que a companhia tem. Né? Eu reitero e coloco isso, falo sempre aqui, falo nas nossas demonstrações financeiras, que a companhia tem uma necessidade de capital. A companhia está restrita hoje pela sua capitalização, né? Ela tem um endividamento substancial, ela tem crédito e ela fica restrita muito restrita pela capacidade é, de, de destinar recursos, né, ao crescimento dela. Isso é, a gente oscila aqui entre limitações de demanda do mercado e limitações até de capital de giro mesmo, para a gente poder fazer os negócios que a gente quer fazer. Tá? Então, essa demanda existe, essa necessidade existe, ela é patente, ela vem sendo suprida aqui e acolá com as ferramentas vão ficando disponíveis para a gente, às vezes mais dívida, às vezes alguma pequena emissão de capital, às vezes algum recurso que é recebido de alguma fonte não recorrente, né? E a gente vem fazendo esse trabalho com o que a gente tem. Tá? É, Parte desse capital autorizado que remanesce aí da aprovação de 2017, que é de 59 milhões de ações, ele está potencialmente comprometido com o exercício de bônus de subscrição pelos credores da companhia, né, e outras emissões que a companhia fez, que existem aí saldos a serem passíveis de exercício, né, e também de opções de compra de ações foram otorgadas, né, sendo que a maior parte desse saldo está livre para que a companhia use para captações imediatas. Não é possível dizer quanto estaria em cada cenário, porque isso depende aí da vontade dos subscritores de bônus de fazer algum tipo de movimento de exercício, né? Mas uma parte desse capital autorizado certamente poderia ser consumido com aquilo que a companhia colocou já no mercado, tá? Aí, por que então, se você já tem um capital autorizado, você fazer um aumento desse capital autorizado? Tá? A razão é a seguinte: a gente aqui estava discutindo dentro do contexto, né, geral, e assim, a gente tem uma situação dessa guerra comercial aí entre Estados Unidos e China, que, na nossa visão, ela fatalmente vai culminar com algum tipo de limitação aí da China visando a reindustrialização nos Estados Unidos. Isso possivelmente vai focar somente em indústrias de base e algumas indústrias intermediárias, onde os americanos provavelmente vão querer ter as suas cadeias de suprimentos restauradas. É improvável que os americanos vão querer fazer isso tudo sozinhos, né? Então, eles vão querer contar com outras fontes é,
de fornecimento não sujeitas a tanta interferência geopolítica ou a tanta rivalidade geopolítica. E nesse ponto, o Brasil poderia voltar a ser um exportador de bens intermediários ou até industrializados em maior grau para os Estados Unidos, né? Então, a gente enxerga que pode ter uma oportunidade aí para a gente, uma oportunidade dessa aceleraria a demanda de capital pela companhia, né? Também temos em vista que existem projetos de grande porte em gestação no setor petroleiro, né? Então, em função disso, né, a gente decidiu propor esse aumento de capital autorizado. Qual que é a ideia aqui? É que a gente tem algum volume de capital autorizado que, se, né, materializar um cenário concreto, tanto pela demanda de capital como pela oferta de capital, que a gente pudesse dispor da autorização para fazer uma captação aí que possa chegar aí na casa dos 25 a 50 milhões de dólares, né? Que é o ticket típico que um investidor sentado em Nova York pede para olhar qualquer operação. Dificilmente operações menores do que isso são avaliadas, né? Ele disse, mas aí com que você tem mais esses 30 milhões, não dá 25 a 50 milhões de dólares. Fica um pouco abaixo disso, mas a gente imagina também que no cenário positivo desse, possa haver algum tipo de correção no preço, né, das ações e que, vamos dizer assim, o ambiente possa ficar mais favorável. Então, vamos dizer assim, nem o céu nem a terra, né? Vamos tentar alguma coisa que a gente tenha as ferramentas aí para poder trabalhar se tiver uma oportunidade. O importante disso aqui é dizer que diz assim, não existe, vamos dizer assim, existe uma precaução de deixar a companhia equipada para poder fazer alguma coisa que seja do interesse dela de forma rápida, se isso acontecer, sem precisar convocar a assembleia e impor aí à companhia um atraso aí da ordem de 60, 90 dias para poder fazer e implementar uma operação, e que a gente tem, vamos dizer assim, a companhia tem usado com muita parcimônia dessa autorização aí para aumento do capital autorizado, para aumento do capital da companhia, né? A gente não existe nenhum tipo de indício ou conduta passada que indique que isso tenha sido usado de forma descabida, tá? Bom, essas eram as questões que eu adiantei, porque nós recebemos muitas perguntas aqui nesses dias, né? E eu vou agora voltar a dar atenção ao Q&A. Vamos ver o que que tem de perguntas aqui. Dá um segundo só que eu preciso ler o Q&A. A gente tem algum tempinho ainda, vamos tentar endereçar todas as perguntas, se for o caso aqui. É... Senhor Rafael, nos últimos dias houve bastante atividade em fóruns sobre a empresa, que um grupo de acionistas havia adquirido 16% da empresa. Poderia esclarecer? Vamos lá, essa aí tem estado bastante efervescente aí. Deixa a gente comentar isso, né? Quando tem coisas debatidas aí em fóruns, né? E tem muitos aí pelo mercado, eventualmente algumas dessas coisas que são debatidas, né? Quando elas ficam são muito replicadas, né? A gente já observou isso. Eventualmente, elas chegam para a gente na forma de questionamentos, tanto de investidores que mandam e-mail para cá, como o pessoal de banco que, conversando com a gente, pergunta, né? Os caras também às vezes são investidores, né? Ou estão olhando o interesse creditício, funcionários perguntam para a gente, até fornecedores mesmo, tá? Então, todas essas pessoas costumam, vamos dizer assim, questionar a gente sobre o que eles escutam e leem aí no mercado, tá? No caso, chegou até a gente que um grupo tinha adquirido 16% da companhia em conjunto, né? Como a companhia não foi comunicada na forma da Resolução 44, né, que dispõe lá que você tem que comunicar à companhia transações relevantes, a gente foi buscar da fonte da informação, nós vimos realmente, nossa, muita movimentação em vários
fóruns aqui que indicaram para a gente como tendo sido a fonte da informação. Não ficou claro para a companhia qual era a situação fática concreta, tá? O que nós fizemos foi questionar os investidores envolvidos aí na discussão que aparentemente fariam parte aí do suposto grupo de aquisição, né? E questionamos o que estava acontecendo, né? E a gente tem essa faculdade de questionar isso por conta da própria Resolução 44, né? Tem as coisas que devem ser divulgadas pela companhia, né? Podem ser exigidas dos investidores que eles reportem aquilo que cabe ser reportado para que a companhia dê publicidade e a informação atinja não, não só quem está lá no fórum, mas atinja também outros investidores, né, que não participam desse tipo de espaço. Tá? Nós questionamos, né, à medida que a gente receber respostas, a gente vai divulgar isso. Inclusive, ontem à noite, a gente recebeu uma resposta de um dos investidores, né, e publicamos aí o que foi questionado e o que foi respondido. E a gente recebendo outras respostas, nós vamos também, né, divulgar, né, que é o que nos cabe. Tá? Aqui não se faz juízo de valor, né? Os acionistas, a empresa é a casa, os acionistas são todos bem-vindos. Tá? Que exista demanda, que exista debate sobre a companhia, tudo isso é absolutamente saudável. Tá? A única coisa que a gente tem que observar aqui é que, em alguns casos, tem regras a serem cumpridas e que a gente precisa observar que essas regras sejam cumpridas. Tá? E a gente apenas questionou as pessoas se existiria alguma questão passível de comunicação, até porque não é incomum que as pessoas esqueçam, né, de fazer essas comunicações, até porque, como todo mundo sabe aqui, no Brasil tem muita regra e muita lei para tudo, né, e ninguém acaba sabendo tudo. Né? Mas, em tese, a lei também diz que a gente tem que saber a lei toda. Né? Então, quando a gente também aqui lembra e observa que algo possa ter sido não observado, a gente faz uma gentileza de questionar e lembrar as pessoas das obrigações para que todo mundo fique em dia aí com o carnê do baú. Próxima pergunta. Lá no grupo, eles circularam um laudo de avaliação da L4 Capital. Eles vão fazer uma OPA para comprar a empresa? O senhor viu esse laudo? O que opina sobre ele? Bom, vamos lá. OPA, para quem não sabe, é oferta pública de aquisição de ações, né? Em determinadas circunstâncias, investidores podem ser obrigados a oferecer aos demais investidores a compra de toda a base acionária. Isso pode ser obrigatório por lei em algumas circunstâncias, em outras circunstâncias, isso é uma coisa facultativa, pode ser uma mera vontade do investidor. Tá? Então, o que que a gente, né, vê com relação a isso, né? Assim, do ponto de vista da companhia, né, assim, o fato de ter circulado um laudo de avaliação, né, que é uma ferramenta que é necessária, ele só existe aí na regulamentação, né, no ambiente de uma OPA. A única exigência que tem é essa. E aí, caso tenha sido registrado uma OPA, e a companhia, se qualquer investidor vai lá e quer fazer uma oferta pública para adquirir a companhia, e essa oferta, por exemplo, é voluntária, ele não tem que comunicar a companhia. Tá? Ele vai lá, ele registra a CVM, certo? E a regulamentação diz que se essa OPA que ele registrou se torna pública, né? E as informações caem no domínio, ele tem que se manifestar a respeito. Como teve um laudo que circulou, e como houve e a gente não está informado, não houve nenhum tipo, a gente não sabe a situação fática do que está acontecendo, né? Nós perguntamos aos investidores, né, se teria havido algum registro de OPA, porque nesse caso, com a distribuição da informação, ela, isso exigiria que o investidor ou a companhia, né, tivessem que fazer algum tipo de comunicação, manifestação a respeito. Tá? Até o momento, a gente não recebeu nenhuma manifestação desses investidores confirmando ou negando isso. Tá?
mas eles foram arguídos. É, bom, sobre o famoso laudo, né? Nos últimos dias, esse laudo até chegou a gente por mais de um caminho, tá? Várias pessoas encaminharam esse laudo para a gente, de uma forma geral, pedindo opinião, tá? Eu li o laudo, não é todo dia que aparece um trabalho desse aqui sobre a companhia, tá? E, assim, eu vou me limitar aqui, não me cabe fazer juízo de valor sobre o conteúdo dele, que foi o que as pessoas, no fundo, procuraram, queriam saber, né? Se o laudo está certo, se é aquilo mesmo, como é que é. Assim, eu não posso, né, fazer esse juízo de valor, tá? De falar da acuracidade dele, né? Isso importaria eu estar dando algum tipo de guidance, né? O que eu posso dizer é que me pareceu um trabalho bem feito, que uma qualidade técnica boa, né? Tem muitos dos planos que a companhia tem em execução tão refletidos ali, tão mencionados ali, né? E, assim, além disso, né, a questão de elogiar o trabalho, né, que, assim, notoriamente é um trabalho de qualidade, precisa agradecer também aí, porque quem fez esse trabalho debruçou e gastou tempo em cima da companhia, né? E, assim, acho que todo trabalho que é em prol de analisar e debater a companhia tem que ser bem-vindo, seja ele positivo ou negativo, né? Ele é merecedor de atenção, merecedor de crédito e agradecer à empresa que preparou esse material pelo, pelo trabalho realizado, né, que foi feito independente da companhia. Tomou conhecimento desse material realmente por fontes públicas aí de investidores e outros agentes de mercado que encaminharam para a gente, como eu falei, perguntando a respeito. Próxima pergunta, segundinho só. Como está o cenário para os negócios da companhia? Quais são as perspectivas para os negócios em óleo e gás? Olha, a gente tem uma situação de mercado aqui que, assim, a gente vinha, é, assim, todos aqui, assim, a maioria dos que estão presentes aí, né, são pessoas que, assim, têm conhecimento de mercado e têm acompanhado e têm compreensão aí de mínima e de macroeconomia para entender o que vem acontecendo no país nos últimos anos, né? O país tem perseguido aí uma política macroeconômica que vamos dizer assim, nossa percepção, né, tem favorecido aí o gasto público, tem favorecido o consumo, mas ela não é favorável ao investimento privado industrial, tá? Simplesmente tão simples quanto pela alta taxa de juros, tá? Juros alta, o investimento industrial ele desaparece, né? O dinheiro todo migra para crédito, o crédito fica caro, né? E isso prejudica tanto o investimento como a própria execução de negócio, e a economia tende a desacelerar, tá? De fato, né, nos últimos 10 anos no Brasil, né, a base industrial do país é a mesma, não cresceu desde 2014, a base industrial no Brasil não cresce, né? Nós tivemos um trabalho aqui que em breve em alguma outra oportunidade eu vou compartilhar um estudo aí do passado para explicar, né, o que a empresa enfrentou, né, o hiato de demanda que a empresa enfrentou aí nos últimos 10 anos, tá? É, e eu vou em algum momento compartilhar, mas adiantando aqui, o que a gente vem vendo é que por conta desse cenário, né, a gente tem um cenário muito, assim, pálido, vamos dizer assim, para o mercado de demanda de bens industriais, tá? A gente percebe que as coisas estão sendo feitas, na maioria das vezes, são gastos de manutenção, não tem grandes projetos, não tem grandes coisas acontecendo aí na área industrial que venham gerar, né, grande demanda aí, por produtos destinados ao setor industrial. Então, aí nesse aí a gente está vendo que as coisas estão indo, mas estão de lado, né? Não tem nada aí, vamos dizer assim, explosivo acontecendo.
E esse mercado industrial é muito importante, né? Porque quando a demanda quando a economia cresce, né? Ele tende a crescer, a gente fez uma análise também aqui econométrica, ele tende a crescer, o investimento tende a crescer em 4 vezes o crescimento do PIB, né? Então, se o PIB cresce 3%, a demanda por máquinas e equipamentos cresce 12%. E se ele encolhe, vice-versa também, né? Tanto que aí em 2014, quando a economia brasileira começou a contrair, teve uma queda da demanda por máquinas e equipamentos à ordem aí de 40%, né? E até hoje, pasmem, né? Essa demanda não se recuperou. A demanda por máquinas e equipamentos hoje no Brasil, ela é 80% do que ela era em 2014. E foi menos nesse período. Chegou a uma redução de 40%, depois foi subindo devagarinho, mas ainda não encostou em níveis aí que a gente possa dizer que o pré-crise de 2015 tenha sido superado, né? É, Então, para o cenário industrial, a gente não vê a demanda assim explosiva, né? Isso não quer dizer que não exista oportunidades para a companhia, né? A gente tem buscado é, entrar em outros negócios que estão voltados aí para outros ramos industriais ou não, por exemplo, a manufatura para terceiros. A gente tem feito aí buscado sempre crescer o volume aí de fabricação de fundidos e peças metálicas para terceiros. A gente entrou nesse negócio aí de fornecimento de postes de energia em fibra de vidro, que é um negócio que a gente está começando, é um business que tem um potencial de faturamento grande, né? A gente está buscando o nosso espaço, né? Tem uma fábrica que está no primeiro ano de operação de verdade dela, com o primeiro contrato grande que a gente ganhou. As coisas estão indo, eu diria que razoavelmente bem, né? Mas esse seria uma oportunidade de frentes novas de crescimento, né? Frutas de um esforço de diversificação da companhia, né? Que, vamos dizer assim, é, tende sempre a demorar. Porque você está entrando no mercado onde você está oferecendo um produto que você não que é novo, ou um mercado onde é que é novo para você, onde os clientes são outros e ainda não te conhecem. Então, isso tudo faz com que, vou dizer assim, o crescimento tenda a ser relativamente lento. Na área de cordas, né, a gente também passou a fornecer cordas para outras aplicações que não ancoragem, que é o que tem mantido, vamos dizer, a unidade nossa em atividade, né, na falta de projetos aí de ancoragem, né? E assim, então a gente tem, via de regra, um cenário muito pálido na demanda industrial, mas tem algumas oportunidades de crescimento em função das nossas iniciativas, né, de diversificação que estão acontecendo e que vão suprindo aí a, algum fornecimento de alguns caminhos de crescimento, né? O cenário do setor de óleo e gás ele é diferente, né? Aí nós temos aí uma questão de política pública, né, de investimentos aí pela Petrobras, que, vamos dizer assim, vamos dizer assim, 3 primeiros anos de governo aí, né, onde houve uma guinada aí pelo menos anunciada, né, na estratégia de investimento e aquisição de produtos e serviços para esses investimentos, né, a gente até um momento ainda não viu esses grandes projetos acontecerem. Tá? A gente vem num ritmo aí nos primeiros 3 anos de demanda, mas tem muita coisa importante que está cozinhando e que a gente acredita que de fato vai acontecer, né? Algumas já deveriam ter acontecido, né? Vou dar um exemplo, né? A gente tem aí hoje em curso, né, licitações para obras na refinaria Abreu e Lima, na expansão da Avenida, e no Gaslub, aqui no Rio de Janeiro, né? A gente estava vendo aqui a gente recebeu aqui os resultados aqui das licitações, não são licitações que a gente participa, são licitações que nossos clientes, as empreiteiras, estão participando, né? E a gente viu lá que os bids, né, para os lotes aí de serviços de construção para essas obras, né? No caso da Renest, a gente tem aí coisas da casa aí dos 5 bi e no Gaslub da ordem de 13 bi, né? De investimentos que seriam feitos só na aquisição de serviços aí de engenharia e construção, né? E fornecimento de materiais aí
para as obras, né? Diz assim, só nesses casos aí a gente tem uma baita demanda, né? De investimento, né? Lembrando que só- houve essas licitações aconteceram há coisa de um ano atrás, um ano e meio atrás, e elas acabaram canceladas e estão sendo licitadas de novo, né? Tomara que dessa vez os projetos vão em frente, porque quanto mais eles demoram, todo o mercado de óleo e gás fica em compasso de espera, porque a demanda não veio, né? Então, vamos dizer assim, olhando aí um negócio aí que pode chegar a 18, 20 bi, né, de investimentos aí nessas obras, né, certamente tem um volume muito grande de válvulas aqui dentro, tá? Nós temos também várias FPSOs que estão começando a ser licitadas para construção aí, para entrega e operação depois pela Petrobras, que também que tem uma demanda de conteúdo local. Nós estamos começando a receber consultas de vários desses projetos, né? Mas fica sempre a dúvida, né? Diz assim, a gente tem uma capacidade de fornecimento local, é bastante provável que dessa demanda algo venha para a gente, esperamos que é algo substancial, mas também existe uma concorrência, né? De fornecimento direto, né, da China, que, especialmente nas FPSOs que são construídas lá, ela é concreta e tem sido a realidade dos últimos anos, né? A gente sabe que houve modificações aí na forma de tratativas do conteúdo local especialmente por parte da Petrobras, né, em complemento a questões da ANP, mas precisamos ver o que vai acontecer. Temos uma mudança de cenário aí também com China, né? Então, talvez excesso de oferta, a gente tem que ficar monitorando aí, ficar de olho aí de como essas oportunidades vão se desenvolver. Mas a perspectiva, no geral, para os negócios de óleo e gás, ela é tão positiva como ela nunca foi, desde que assim, a minha gestão iniciou e desde que eu comecei a prestar serviço para a empresa em 2015, né, quando a gente tinha uma visão que absolutamente de mercado, uma visão que absolutamente não aconteceu, né, por razões aí diversas, né, mas principalmente pela ausência de aquisição de bens no Brasil. Está aproximando aí do tempo, né? Eu programei aqui até as 9h30, vou ver o que eu consigo responder mais. Vou ver as respostas às perguntas que tem, né? E vamos lá, próxima pergunta aqui. Vimos aqui a queda da receita que teve vendas postergadas e perdidas. Quais os volumes correspondentes? É, Assim, a gente não consegue colocar, né? Eu expliquei aí a gente passou, quando teve a crise aí, que o dólar começou a subir lá a partir de outubro, foi forte, né? Começou a afetar nossa rentabilidade potencial nos projetos já vendidos, né? E com o salto que ele deu em dezembro e janeiro, é, tivemos que assim, frear o que a gente estava fazendo para olhar o que ia acontecer, né? Porque imagina, você vende um projeto, sei lá, R$ 5 por dólar, né? Aí você já está lá com 5,40, aí de repente o negócio vai a 6, né? Você já está num cenário que você está perdendo muito dinheiro e tudo aquilo que você tinha programado desembolsar já não dá para fazer com o caixa que você tinha provisionado, porque o valor. Aí você bota esse negócio no navio, o navio sai da China, chega aqui, sei lá, se o dólar tiver subido para 7, 8, o que que você faz? Né? Então a gente, quando esse cenário aconteceu, a gente não tivemos alternativa, né, se não botar o pé no freio, né? Obviamente, quando você freia o trem, ele para voltar a andar tem percalços, né? E o primeiro deles, né, é o atraso ou até eventualmente alguma perda de vendas, né? Com relação a atrasos, né? É, é difícil estimar, eu não gosto assim, não sei nem se seria tão apropriado assim eu falar, assim, o que que teria acontecido se não tivesse acontecido tal coisa, né? É, mas eu posso fazer uma inferência para vocês entenderem, acho que talvez caiba, né, dada a relevância do assunto, né, explicar ordens de grandeza envolvidas, tá? Acho que do ponto de vista de demanda, de receitas que a gente poderia ter realizado, não tivesse ainda dentro do trimestre, a gente está falando provavelmente alguma coisa da casa aí de uns R$ 5 milhões, de de encomendas que a gente previa ter avançado ou na fabricação, né?
que pudesse ter gerado receita reconhecida ou que tivesse entregado de fato para o cliente alguma coisa na casa de uns 5 milhões aí nesse período, possivelmente um pouco mais, um pouco menos, tá? Com relação a vendas perdidas, né? Essa é a mais difícil, porque o que a gente consegue ver é o que a gente tinha pensado que ia vender e eventualmente não aconteceu, tá? Mas aí o problema é que a gente não sabe o que aconteceu com os concorrentes. Os concorrentes fizeram a mesma coisa que a gente, por exemplo, a gente não sabe isso, né? As pessoas provavelmente tentaram comprar e não encontraram no mercado o produto, né? E aí não se satisfizeram e vão se satisfazer depois. Então, essa questão da venda perdida é um pouco mais complicado de aferir. Mas eu diria que tivesse produto na prateleira, possivelmente a gente teria vendido uns 2 a 3 milhões de reais a mais do que a gente vendeu aí nesse período do primeiro trimestre. Tá? Então são ordens de grandeza, por favor, gente. Isso aí não quer dizer que isso aí soma com tudo que está planejado para o trimestre que vem. Diz assim, agora, por exemplo, o trem parou, ele vai andar em carruagem, né? Vai andar num comboio dele lá e vai ter um mundo, diz assim, depois desse evento passa a ter uma ordem diferente, né? Só estou respondendo estritamente a questão que foi, que foi questionada, né? Acho que é relevante aí para o contexto, para entenderem aí o que aconteceu. Tá? É, Senhor Rafael, qual o plano de ação da administração para os próximos trimestres para acompanhar? Perdão. Qual o plano de ação da administração para os próximos trimestres para a companhia recuperar o faturamento e incrementar o backlog? Assim, o problema do mercado industrial, né, é que tudo sempre se move muito devagar, né? E às vezes em passos grandes, né? No mercado de fornecimento de máquinas e equipamentos, né? Quando você está trabalhando com um produto de consumo, né? Quando você está trabalhando um produto de consumo e de repente você tem um choque de demanda, porque o governo, sei lá, deu um benefício adicional para a população, ou porque teve uma queda súbita da taxa de juros que acelerou a demanda e o consumo de repente voltou, deu uma subida rápida. Tudo isso acontece muito rápido, você persegue rapidamente. Quando você está falando de mercado industrial, tudo isso persegue as decisões de investimento, a manutenção, o mercado de manutenção que a gente tem hoje, né, o que está acontecendo aí. No mercado de investimento industrial, as coisas passam pelo cenário macroeconômico e também pelo cenário político, né? Então, por exemplo, você tem uma eleição para acontecer, nós vamos ter uma daqui a um ano e meio, né? É, quem está para tomar uma decisão de investimento que teria que ter tomada próxima da eleição vai querer olhar para ver, vem cá, quais são as bandeiras que cada candidato, cada polo, cada grupo, né, de candidatos, né, está levantando e como isso afeta a minha decisão de investimento. Então, a tendência é que, principalmente no setor industrial, isso tenta ficar num compasso de espera maior aí para o próximo ano, né, especialmente no cenário eleitoral aí bastante indefinido, né, como a gente vem vendo, né? É, No caso do óleo e gás, que é onde a gente acha que tem as maiores oportunidades para acontecer, também vão ficar muito aí em função da velocidade que essas coisas acontecerem. O que a gente está fazendo é cuidar e preparar a companhia, né, para atender essa demanda, né? Nós recebemos um volume, nós já recebemos, em função desses projetos, um volume colossal de cotações, né? Colossal. A gente não cota assim, né? Volumes desses há muitos anos. Né? Não quer dizer que tudo vai ser comprado, mas essas cotações subsidiam os nossos clientes nas propostas à Petrobras. Né? E, vamos dizer assim, espera-se, né, que na hora de comprar que o cliente volte onde ele cotou. Né? Isso tende a acontecer, pelo menos para uma negociação. Aí a gente tem que tem que preparar a companhia para estar organizada, para crescer é, quando surfar essa onda, vamos dizer assim, quando ela começar a acontecer. Eu acho que, ao que tu indica, que ela vai acontecer.
né? Essas decisões de investimento da Petrobras, e principalmente não só da Petrobras, mas no setor de óleo e gás, quando elas são tomadas, elas são lentas, mas elas acontecem e duram muitos anos, né? Então, mesmo que haja uma mudança de orientação política numa eventual troca de governo a partir em 2028, né? Perdão, em 2027, é, as coisas que estão contratadas para acontecer vão durar muitos anos acontecendo. São obras muito longas e muito grandes, né? Então, assim, para um horizonte aí de 5 anos, né, eu diria que o que vai acontecer está sendo contratado agora e essa é o foco onde tem a oportunidade, a gente tem que botar foco, né? E com relação a isso, né, é o que eu posso falar, porque a demanda de gastos de manutenção é o que a gente tem hoje, né? A gente tem, verdade, oportunidades aí de recuperação de market share, que a gente vem sempre buscando também, tem novos negócios, então, mas essas coisas têm sua velocidade, têm dado resultado, né? Mas não são o que move em grande escala a companhia. O que pode mover em grande escala a companhia, né, com saltos, vamos dizer assim, quânticos, né, é a demanda de óleo e gás para investimentos grandes no setor de óleo e gás e a retomada da unidade de cabos de ancoragem. Isso aí também, né, se a gente voltar a, a produzir cabos de ancoragem, no momento nós não estamos produzindo nenhum projeto grande, isso aí também dá um incremento substancial aí no top line. Tem mais uma pergunta só, já acabou o tempo aqui, eu vou só sugerir, a pessoa pergunta sobre resultado do primeiro trimestre, a pergunta me parece bastante, eu não, estão pedindo um guidance também para o ano, nós não estamos dando guidance, é bastante difícil nesse cenário que a gente está, inclusive, a gente já não tem política de dar, né? Mas o cenário que a gente está vivendo aí de conjuntura macro e internacional é muito difícil de falar qualquer coisa, um momento especialmente ruim com relação a informações contábeis, né? É, as demonstrações financeiras estão publicadas, estão disponíveis no site, tá? Informação objetivamente pode ser obtida lá, tá? Bom, não tem mais perguntas, já foi o tempo. Vamos, por favor, encerrar então aqui. Agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado e bom dia.